Foi. Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos lá, voltar. Segunda parte, né? Agora, geralmente a primeira parte é a fisiologia, a explicação ali do que acontece no normal. E a segunda parte da aula, geralmente, é a parte de como que a gente bagunça esse normal, né? Como que a gente vai modular, então, essa função, né? Então, a gente tem diversas formas que a gente pode modular a função da estamina, né? Como eu já falei para vocês aqui, tem os antihistamínicos, que a gente vai ver hoje, mas tem também lá epinefrina, né? Receptores beta-2, diminuindo ali a degranulação dos mastócitos, né? Que a gente vai ver na aula de agentes simpático-miméticos, né? Adrenérgicos e simpático-miméticos. Então, hoje a gente vai focar aqui nos agentes que vão agir exclusivamente, ou assim, a maior parte, na estamina mesmo, tá? Começando pelas cromonas, né? Cromoglicato, por exemplo, que são fármacos velhinhos, bem velhinhos, que a gente atualmente quase não vê mais uso de cromona, né? Então a gente tem nedocromil ou cromoglicato, né? Que a gente ainda tem algumas apresentações comerciais, né? Que então ainda são utilizados, geralmente pela via inalatória, né? Mas ele não possui efeito broncodilatador direto. Ele acaba tendo um efeito antibroncoconstrictor, né? Ou seja, ele não ele reduz a broncoconstrição causada pela estamina especificamente, né? Então, foi um fármaco que foi historicamente utilizado aí no tratamento da asma, mas atualmente eu acho que ele não está em nenhuma diretriz, nenhum guideline, né, do tratamento de asma, porque outras classes terapêuticas são muito mais eficazes, né? Então a gente viu lá que nos músculos lisos extravasculares, a estamina ela pode ter efeitos tanto de contração quanto de relaxamento. Então a gente não tem assim um efeito muito bom da modulação da estamina na musculatura brônquica, né? A gente geralmente vai usar ali agonistas beta-2 adrenérgicos, que são broncodilatadores potentes e ainda vão reduzir a liberação de estamina, né? Então eles são muito mais completos do que agentes antihistamínicos ou cromonas, por exemplo, que são estabilizadores de mastócitos, né? Eles não agem, eles agem ali diminuindo a degranulação dos mastócitos, né? Mas, como eu falei, não tem uma utilidade prática muito importante. E agora vamos começar a falar especificamente dos antihistamínicos mesmo, né? Antihistamínicos é um termo genérico utilizado para fármacos que são agonistas inversos do receptor da histamina. Qual receptor? Qualquer um, né? Pode ser anti-H1, anti-H2, anti-H3 ou anti-H4, tá? Então são agonistas inversos, né? Esse é o tipo de antagonismo que ele faz, agonista inverso dos receptores de histamina, né? Por que agonista inverso? Né? Vocês já devem ter visto isso provavelmente com o Lacerda, eu acho, ou com o Federico, não me lembro. Mas os receptores da histamina, eles têm lá uma atividade constitutiva, né? Ele vai lá ter um nível basal aqui de atividade, certo? E quando você dá um agonista inverso, esse nível ele cai. Tá? Se você dá um antagonista puro, esse nível ele vai se manter, né? A gente vai ver isso quando a gente estiver falando de beta-bloqueadores, né? Vão ter uns antagonistas que têm até uma atividade, pequena atividade agonista, assim. Mas a gente vai ver que os antihistamínicos eles são agonistas inversos, ou seja, eles vão se ligar naquele receptor e diminuir a sua atividade, além de não deixar a histamina se ligar naquele receptor, tá? Então, além de inibir competitivamente, né, ele também vai reduzir a atividade daquele receptor da histamina, tá? Então, isso é um agonista inverso. Pode ser bastante seletivo, tá? Quando eu falar para vocês aqui, esse aqui é anti-H1, esse aqui é anti-H2,
geralmente eles vão ter um grau de seletividade bem grande, tá? Diferente lá dos anti-inflamatórios que eu estava falando para vocês, que tem um espectro, né, que ele pode estar em qualquer lugar daquele espectro ali. Pode estar no meio, então com alguma seletividade para COX-2, pode ser bem seletivo para COX-2, pode ser mais seletivo para COX-1, enfim. Então tem um espectro. Esses daqui, geralmente, eles são bastante seletivos, tá? Então, eles geralmente têm um alto grau de seletividade. E a maioria dos antagonistas lá H1, eles vão ter ação semelhante, tá? Então, a ação no receptor H1 vai ser semelhante, né? O que a gente vai querer modular bem vai ser de acordo com as características farmacocinéticas dele, né? Já que a farmacodinâmica vai ser semelhante, né? A gente vai modular de acordo com a farmacocinética. Então, ou a gente vai querer um lá que cruze a barreira hematocefálica, ou que não cruze também, ou que tenha uma duração de ação maior ou menor. Aí depende para que a gente quer fazer aquele fármaco, tá? E a maioria vai ser metabolizada lá no fígado pelas isoformas do citocromo P450, né, pelas CYPs. Então, eu vou botar uma tabelinha aqui para vocês. Provavelmente não vai dar para ler a tabelinha, mas depois, como eu falei, vocês baixem aí a aula, ou então tirem lá da fonte, né, que eu mostrei para vocês, ou lá do Goodman. Que é essa tabelinha daqui, né? Então, é um artigo de um jornal brasileiro, né, de dermatologia, mostrando aqui o antihistamínico, a geração que ele a dose em criança, a dose em adultos, a duração de ação, né? Enfim, vai mostrar uma série de informações sobre cada antihistamínico. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a tabelinha do Goodman, dos que eu vou recomendar para vocês estudarem, que são os mais utilizados. Tá? Os antihistamínicos, agora estou falando especificamente dos antihistamínicos anti-H1, né? Então, agonistas inversos do receptor H1 da histamina, eles geralmente são bem absorvidos pela via oral. Tá? Então, a maior parte dos usos que a gente vai ver dos antihistamínicos H1 vai ser pela via oral. Né? H2 também. Tá? A concentração plasmática máxima, né, não significa início de ação, mas é o tempo que ele demora para gerar o pico de concentração no sangue, por volta de 2 a 3 horas. Né? É claro que vão ter alguns que você vai que eles dissolvem melhor, absorvem mais rápido e você tem um pico mais rápido. Né? Mas, em geral, de 2 a 3 horas é a concentração plasmática máxima ali daqueles antihistamínicos. Né? Então, quando você tem alguma urgência, alguma coisa que você quer tratar ali emergencialmente, né, o ideal é fazer pela via venosa. Então, a gente vai ter alguns antihistamínicos que têm apresentação de injeção venosa, tá? Injeção intravenosa. O mais comum deles vai ser a prometazina, que eu vou mostrar para vocês. O nome comercial Fenergan, vocês já devem ter ouvido falar. São amplamente distribuídos nos tecidos, né? Então, são fármacos, então, como a gente já viu ali, a histamina ela vai ser muito produzida no corpo inteiro, né? Então, a gente precisa de fármacos que vão se distribuir bem ali para poder agir nos leitos vasculares, principalmente, né? Que é o local onde a gente vai usar mais ali a histamina, né? E alguns podem induzir algumas isoformas do citocromo P450, né? Isso pode ser importante, porque pode ter interação no metabolismo com outros fármacos ou dele mesmo. Né? Então, vão ter alguns fármacos, por exemplo, rifampicina, que é um antibiótico, vocês vão ver também, provavelmente, no período que vem, usado para tratar tuberculose, que quando a gente faz um fármaco desse, ele pode induzir lá a isoforma do citocromo P450, que metaboliza a rifampicina. E aí você pode ter perda do efeito daquele fármaco. E aí não tratar bem a tuberculose, que é essencial que trate bem, né? Senão a tuberculose volta, enfim, é um tratamento longo, complicado, gera um monte de resistência. Então, assim, é muito importante a gente lembrar que a interação farmacocinética, farmacodinâmica, ela pode acontecer,
né? E no caso dos antistamínicos, drogas que têm um metabolismo hepático, né, varfarin, que tem um índice terapêutico muito estreito, ou seja, se você dá um pouquinho demais, ela vira tóxico, se dá um pouquinho de menos, ela não faz efeito, né? Então, quando você tem que controlar muito bem aquela concentração ali, e é metabolizado pelo fígado, quando você faz um antistamínico, você pode estar mexendo nessa homeostase, né, nessa regulação, e você pode estar fazendo um fármaco ficar ou tóxico ou numa dose que está baixa demais e não tendo seu efeito terapêutico. Tá? Então, é muito importante de lembrar que pode induzir, então, isoformas do citocromo P450 e, com isso, causar aí algumas interações que podem ser bastante deletérias para o paciente. Então, no músculo liso, a gente já viu, né, o que vai fazer? Vai fazer o contrário do que a histamina faz. Né? Então, se ele é um agonista inverso, né, ele vai causar aqui redução. Aqui na broncoconstrição alérgica não vai ter muito efeito, como eu falei para vocês. Né? Nos músculos extravasculares, a resposta aos antistamínicos ela é muito variável, né? Porque pode inibir, pode promover a contração, pode promover o relaxamento. Então, a gente não tem muito como prever uma boa resposta. Mas, nos efeitos vasculares, a gente consegue prever uma resposta muito melhor. Né? Então, inibe os efeitos vasodilatadores rápidos. Né? Então, com essa inibição de efeitos vasodilatadores rápidos, né, você vai ter que é uma ação primariamente do endotélio, né, vai ser um dos principais pontos de uso dos antistamínicos anti-H1. Né? Os anti-H2 eles também auxiliam a reduzir essa dilatação, mas lembra que a dilatação ali, diretamente no músculo liso vascular, lenta, mas é uma dilatação um pouquinho mais duradoura, um pouquinho mais permanente do que a endotelial. Né? Então, antagonistas H2 eles podem reduzir essa vasodilatação tardia. Tá? Então, vocês vão ver em alguns protocolos de hospitais, quando tem lá uma reação anafilática importante, alguns hospitais falam, não, tem que fazer antagonista H1 e H2 como tratamento tardio ali da crise. Né? Nem todos vão falar isso para vocês, não. Tá? Então, isso vai depender de qual protocolo que vocês estão, do hospital que vocês estão trabalhando. Tá? Mas, em geral, antagonistas H1 eles vão entrar na segunda fase do tratamento. A primeira fase é epinefrina, né? Isso aí tem que fazer imediatamente. E aí, depois, em geral, tem corticoide e antagonista H1. Mas pode ter antagonista H2 também, por isso daqui. Né? Porque eles podem auxiliar nessa vasodilatação tardia. Tá? Mas, como eu falei, não é todo lugar que tem. Na permeabilidade capilar, né, eles vão, então, reduzir essa permeabilidade, né, voltando, diminuindo aqui as fenestrações dos capilares, né, e aí reduzindo esse extravasamento de plasma. Né? Então, resultado disso, menos edema. Né? Então, você tem lá um aumento do fluxo linfático, né, para poder drenar aquele edema dali, e você tem diminuição do extravasamento do plasma. Então, o edema ele acaba sendo drenado daquele local. Né? Então, ele suprime a formação de edema e é dessas reações urticariformes, ou seja, quando a pele fica mais altinha, né, do que a pele no entorno, significa que ali está tendo um edema localizado. Né? Então, se você suprimiu esse edema, você não vai ter a reação urticariforme. Né? Então, vai suprimir aquela reação tríplice que eu falei para vocês. Né? Por isso que quando vai fazer um teste alérgico, geralmente é feito por ou dermatologista ou alergologista, né? Vão te perguntar 200 vezes se está fazendo uso de algum remédio, o que é, porque é um remédio que você esteja usando assim, não, nem me lembrava que eu tomava isso direito. É tão natural, às vezes, a gente tomar para uma rinite, alguma coisa assim, que a gente às vezes nem percebe, né? E aí isso acaba com o seu teste alérgico. Né? Tem que fazer tudo de novo. Né? Então, é importante a gente sempre ficar com isso na cabeça. Né? Nas glândulas exócrinas, né, pode inibir, né, já que a histamina pode estimular essas glândulas lacrimais e salivares, o antistamínico ele acaba inibindo. Tá?
Geralmente, isso daqui não vai ser um fator assim tão importante no uso dos antihistamínicos, né? Não é que eu vou usar o antihistamínico primeiro por muito tempo, né? A gente geralmente não usa o antihistamínico anti-H1 muito tempo. E aí, geralmente não vai causar tanto, assim, boca seca, essas coisas assim. Pode causar, né? Quer dizer, até vai causar, um de primeira geração causa bastante, mas geralmente é por um período muito curto de tempo, tá? Na reação de hipersensibilidade imediata, né, vai reduzir ali edema e prurido. E isso vai ser muito importante, né? Por quê? Porque é basicamente um dos principais mecanismos da patogenia de uma reação de hipersensibilidade imediata, né? Então, a gente consegue fazer bem essa supressão aqui, né? Muitas vezes não deixa isso evoluir para um caso mais grave de uma reação de anafilaxia, por exemplo. Tá? Então, o uso de antihistamínicos, eles podem ajudar bastante a não progredir essa doença, né? Tem menos efeito contra a hipotensão. Isso daqui também vai ser importante para quando naquele caso do paciente lá na emergência que você está tratando, a gente não vai usar geralmente imediatamente ali antihistamínico anti-H1, né? Por quê? Porque você não vai melhorar o seu paciente com isso, né? Você vai melhorar ele com epinefrina. Então, casos graves geralmente, então, como tratamento tardio, a gente vai fazer bloqueio duplo, né? Tanto H1 quanto H2, mas o mais importante vai ser algum agente que impeça essa degranulação dos mastócitos, né? Que não age ali especificamente no receptor, né? Ele vai impedir a degranulação dos mastócitos e vai também ser um agente que vai elevar ali a pressão arterial sistólica, né? Que é o caso da epinefrina, tá? Os antihistamínicos, como eles agem ali tanto fazendo uma inibição competitiva quanto fazendo um agonismo inverso ali do receptor, quanto mais histamina você tem, menos efeito ele vai ter, certo? Então, vocês vão ver que para tratar rinite alérgica, para tratar algumas doenças crônicas, assim, que a pessoa já vem produzindo histamina há um tempão, né? Então, já está com uma regulação positiva aí de receptor, já está, enfim, toda com uma homeostasia toda preparada para funcionar num nível de funcionamento mais ativo, né? Quando você faz um antihistamínico, ele geralmente vai ter um efeito pior. Ele não vai ter um efeito tão bom quanto alguém que está desenvolvendo aquilo pela primeira vez. Tá? Então, isso vai depender, então, do tempo e vai depender também da quantidade de histamina que tem disponível ali, naquele microambiente do corpo. Tá? Então, por isso que, quando os efeitos são muito graves, muito intensos, a gente não vai usar antihistamínico, a gente vai usar alguma coisa mais potente para isso, que a gente vai ver na aula lá de catecolaminas, né, de agentes adrenérgicos. No sistema nervoso central, a gente vai ter diminuição de todas aquelas funções que eu já mencionei para vocês, né, diminuição da atenção, tempo de reação, vai ter sonolência, né, então vai ter uma redução, basicamente, uma depressão do sistema nervoso central, né? Em mais ou menos 8 a 10% das pessoas que tomam um antihistamínico, você vai ter uma reação paradoxal, né? Você vai ter lá, a pessoa fica agitada, né? Fica nervosa, pode dar insônia, pode ter até convulsões, tá? Então, você pode ter uma reação paradoxal de estímulo do sistema nervoso central, tá? Mas numa proporção relativamente baixa de pessoas, tá? Apesar de, assim, 10% ser coisa pra caramba, né? Mas não é tão comum quanto o que a gente espera. A gente espera que a pessoa tenha lá uma depressão do sistema nervoso, tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem também que pensar, né, principalmente em criança, né? Criança, você pode ter essa reação paradoxal mais frequentemente. Então tem uma variabilidade enorme, né? E os efeitos no sistema nervoso central, eles são mais comuns nos fármacos mais antigos. Excelente pergunta. Por que a reação paradoxal acontece? Não sabemos. Tá?
simplesmente em algumas pessoas, a pessoa simplesmente fica agitada. Não sei por quê. Tá? E quando eu digo não sabemos, não tem descrição na literatura de mecanismo que causa isso. Também já pesquisei, não achei. Tá? Mas a gente sabe um pouquinho da incidência, a gente sabe que é por aí, 8 a 10%. Mas tem, na verdade, alguns artigos que mostram uma incidência bem mais baixa do que isso, né? Mas 8 a 10 assim, uma das incidências mais altas que a gente tem. Tá? Não é mais do que isso, não. Então, pode ter o efeito depois lá do despertar, né? Então, a pessoa pode ter aquela ressaca, né, de antistamínico, né? Então, claro que a gente não vai deixar que ninguém que tome um antistamínico que vai ter perda de atenção, de concentração, sonolência, não vai deixar fazer nenhuma atividade que envolva riscos, né? Porque você vai promover acidentes fazendo isso, né? Então, não deve dirigir, usar máquina pesada, ou realizar atividades que requerem atenção, que requerem enfim, muito cuidado ali da pessoa. Tá? Então, a gente vai ter alguns antistamínicos que vão ter menos efeitos no sistema nervoso central, né? Que aí a gente pode se dar o luxo de enfim, de fazer essas atividades. Mas depende de para que a gente está usando. Né? Às vezes a gente quer os efeitos do sistema nervoso central. Né? Então, os antistamínicos podem ser usados como indutor do sono, por exemplo. Né? A pessoa está lá com uma insônia e toma um antistamínico para ajudar a iniciar o sono, por exemplo. Né? Ou então a pessoa está lá com uma cinetose, tá? Com aquele enjoo, quando a pessoa está lá num barco, num carro, num avião, por exemplo, né? E isso tudo é central, né? Então a gente quer os efeitos do sistema nervoso central, tá? Mas na maioria das vezes, como eu falei, vai ser efeito adverso, né? E antagonismo H1 de longo prazo pode levar também a aumento de peso, como eu falei para vocês. A histamina no receptor H1 inibe o apetite, né? Então, se você inibe esse receptor durante bastante tempo, pode causar ali ganho de peso, né? A gente vai ver isso muito em alguns antidepressivos e alguns antipsicóticos, né? Vocês vão ver isso lá no módulo 8, se eu não me engano. Pode ter efeitos anticolinérgicos também, né? Então, vai inibir aqui a resposta da acetilcolina, né? Então, mediado por receptores muscarínicos. Geralmente, isso se dá pela modulação, aquele que eu falei para vocês, na neurotransmissão, né, da histamina, atuando como um modulador de outros neurotransmissores, né? De acetilcolina, de norepinefrina, de epinefrina, desculpa. Não, de norepinefrina. De uma série de outros, de dopamina, enfim. Então, muito útil no tratamento da cinetose, nessa náusea, vômito, quando a pessoa está lá em movimento, né, seja de carro, seja de barco, seja de avião. E esses efeitos anticolinérgicos, eles são presentes nos fármacos mais antigos, nos fármacos que a gente chama de primeira geração, que cruzam bem a barreira hematoencefálica e têm esses efeitos centrais importantes, tá? Vai ter também um efeito anestésico local, né, que clinicamente não é importante para a gente. A gente já viu aí os anestésicos locais, já viu o lidocaína, que são os anestésicos que a gente usa atualmente, né? São os derivados lá da cocaína, né? Os anestésicos locais, para o antistamínico ser anestésico local, ele tem que ter uma concentração muito alta, né? Então, geralmente é tóxico isso. E aí a gente não usa antistamínico como anestésico local, tá? Mas tem esse efeito também, só para ficar claro. E aí, como eu falei, os fármacos mais antigos, eles foram descobertos, enfim, há bastante tempo atrás e cruzam bem, geralmente, a barreira hematoencefálica. E aí a gente começou a pensar, pô, mas como que a gente pode diminuir esses efeitos colaterais, né, que na maioria das vezes os efeitos centrais deles são efeitos colaterais, são efeitos adversos. Como que a gente pode diminuir esses efeitos adversos? Né? E aí começaram a mexer nas moléculas dos antistamínicos para poder
deixar eles menos ionizados no pH fisiológico, mais ionizados, desculpa, no pH fisiológico, e não conseguir cruzar bem membranas, e aí não conseguir chegar lá no sistema nervoso central, né? Então, fizeram toda uma segunda geração aí de antihistamínicos, né? Que eles têm mais dificuldade, né? Já que eles ficam ionizados no pH fisiológico, eles têm mais dificuldade de cruzar as membranas, né? Então, de cruzar a barreira hematoencefálica, e acaba tendo poucas propriedades lá no nosso sistema nervoso central, né? Tanto antimuscarínica quanto antihistaminérgica, né? Então, os de segunda geração eles têm pouca ou nenhuma sedação. É claro que, para algumas pessoas, vai tomar lá aquele loratadina, né? Aquele antihistamínico de segunda geração, e vai ter sono, né? Por quê? Para aquela pessoa, a loratadina pode cruzar com um pouquinho mais de facilidade a barreira hematocefálica. E a pessoa vai ter os sintomas adversos, né, de uma primeira geração, por exemplo. Tá? Então, não é, tem ou não tem. Não é assim que funciona. Né? Os de segunda geração, eles têm menos chance de ter reações lá no sistema nervoso central. Não significa que não vai ter. Algumas pessoas vão ter. Tá? Mas, geralmente, vai ter numa intensidade menor ou a gente nem espera que tenha. Tá? Mas a gente tem que saber que a possibilidade está lá. Pode falar. Isso é independente da idade, tá? Isso daí é em qualquer idade a gente vai ter. Isso depende da molécula ali. A molécula ela vai ionizar ou não no pH fisiológico, tá? Então, primeira geração eles geralmente eles cruzam muito bem a barreira hematocefálica, né? Eles são não ionizados, né? Então eles vão ser muito sedativos, né? É claro que, Igor, eu tomei lá uma prometazina, um Fenergan, não senti nada de sedação. Beleza, vai acontecer, né? Do mesmo jeito que vai ter gente que vai ter a reação paradoxal, né? Mas a gente espera mais sedação na primeira geração e espera menos na segunda geração, né? Mesma coisa, duração de ação. Os de primeira geração, não é que não tenha nenhum fármaco que tenha uma duração maior. Vai ter, eu vou mostrar para vocês aqui na tabela. Mas, em geral, eles vão ter uma ação mais curta, né? A segunda geração, em geral, é uma duração mais longa, tá? E primeira geração geralmente vai ter um efeito antimuscarínico muito mais acentuado do que os de segunda geração. Vai dar muito mais lá boca seca. A gente vai ver isso na aula que vem, né, sobre transmissão colinérgica, né? Mas vocês já viram aí a função dos receptores muscarínicos lá no, sei lá, no módulo 1, provavelmente. Mas a gente vai rever isso na aula que vem, tá? Mas esses efeitos antimuscarínicos eles são importantes para tratamento lá da cinetose, por exemplo, né? Então, eu não vou prescrever um antihistamínico de segunda geração para tratar cinetose, né? Por quê? Porque a gente não espera que tenha ação no sistema nervoso central e não espera que tenha efeito antimuscarínico, né? Então, isso vai guiar o nosso tratamento, tá? Tabelinha do Goodman para mostrar aqui os fármacos de primeira geração. Eu sugiro para vocês alguns, não tomem isso como verdade, né? Escolham também os que vocês querem estudar melhor, mas eu sempre sugiro alguns que são muito utilizados por alguns motivos, né? Difenidramina, né, e a clorfeniramina são fármacos que têm uma duração da ação grande, tá? Então você tem aqui comodidade posológica. Você tem aqui várias vias de administração, né? Tem preparação oral, tem preparação tópica, tem preparação de tudo que é jeito, né? Tem injetável, tem um monte de preparação, né? Então, são fármacos que são bastante interessantes, né? Então, a difenidramina, né? A clorfeniramina são fármacos que são muito utilizados. Meclizina, né? Meclin, nome comercial, depois eu vou mostrar para vocês. Também é um fármaco que é bastante utilizado, né? E a prometazina, né, que tem uma duração mais curta, mas tem de tudo que é via também. Prometazina tem uma boa penetração do sistema nervoso central. Então, quando a gente quer fazer um fármaco que tenha mais efeito central, a gente geralmente usa prometazina ou clorfeniramina, enfim, aí depende da resposta terapêutica. Tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses 4, porque eles são muito utilizados. Não significa que
Ninguém usa, então, clemastina. Usa, né? Tem. Mas não tanto quanto esses 4 aqui. Dimenidrinato pode ser bastante utilizado também. Hidroxizina também. Então, tem alguns aqui que são muito utilizados também. Mas esses 4 eu acho que são os mais utilizados aí na prática clínica. Então, é importante, de segunda geração, né, que a gente vai ter aqui também alguns que são muito utilizados, né? A cetirizina e a loratadina, ou desloratadina também. Esses dois aqui eles são, enfim, usados com muita frequência. Que são fármacos que, em geral, vão causar menos efeitos centrais, né? Então, a loratadina, por exemplo, o nome comercial mais comum é o Claritin, né? Tem a fexofenadina também, por exemplo, que é o Allegra. Então, eles geralmente a propaganda deles não tem sonolência, não tem nenhum desses efeitos, né? Na verdade, não é que não tem, tem menos probabilidade de desenvolver esses efeitos, né? Então, são muito utilizados pela comodidade posológica também, de uma tomada por dia, né? Então, eles são bem interessantes, tá? Então, aqui só mostrando aqui a fórmula estrutural desses fármacos, né? Vocês vão ver que tem mesmos radicais. E para que a gente vai usar isso, né? Esses antihistamínicos anti-H1, né? Especificamente anti-H1. A gente vai usar para tratamento de doenças alérgicas, né? Então, para tratamento das rinites, tratamento das urticárias, tratamento de conjuntivite, tratamento sintomático de condições geradas pelo aumento da liberação de histamina naquele local, né? Então, é claro que uma conjuntivite, por exemplo, bacteriana, a gente não vai tratar só com antihistamínico, tem que fazer um antibiótico, né? Então, é um tratamento sintomático. A gente não está tratando a causa, a gente está tratando só o sintoma. E eles são menos eficazes, como eu já falei para vocês, quando tem exposição ou a grande quantidade, né, ou um tempo prolongado. Então, se você tem uma grande liberação de histamina, ou a histamina sendo liberada durante muito tempo, quando você faz um antihistamínico, você vai ter uma redução da eficácia desse fármaco. Tá? Então, isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer um tratamento, né? Porque se a pessoa já tem, então, aquela condição ali há muito tempo, você espera que demore mais para melhorar, você espera que não faça um efeito tão bom, né? Então, tem que pensar nisso direitinho, né? Como que a gente vai planejar, como que a gente vai fazer esse plano terapêutico dessa doença, né? Na anafilaxia sistêmica, eles são coadjuvantes. Eles não são o tratamento principal ali. O tratamento principal é a epinefrina, que a gente vai ver na aula lá de adrenérgicos, mas os antihistamínicos anti-H1, eles são usados como coadjuvantes, né? E aí a gente geralmente faz na via intravenosa. Tá? Então, via intravenosa, porque a gente não quer esperar 2 horas para chegar no pico da concentração. A gente quer que o pico da concentração seja naquele momento. Então, a gente faz pela via venosa, porque é a forma mais rápida da gente administrar esse fármaco em alguém que está tendo uma reação ali que ela é potencialmente fatal naquele momento. Pode falar. Sim. Então, quando você tem uma quantidade de histamina muito grande, lembrando que assim são inibidores competitivos, certo? Então, se você tem muita histamina, a histamina ela vai acabar também se ligando ali naquele receptor, né? Então, você vai ter uma competição entre a histamina e o antihistamínico, né? E aí, você acaba tendo uma menor eficácia, né? Ou você tem que usar uma dose muito alta, que geralmente é uma dose muito tóxica, né? A pessoa tem muito sintoma, enfim. Ou então, mesma coisa acontece mesma coisa não, mas semelhante acontece quando a pessoa está com aquela reação há muito tempo, né? Então, você já tem uma regulação para cima ali daquele funcionamento dos sistemas histamínicos ali, né? E aí,
você vai ter uma menor ação daqueles antihistamínicos, né? Ou vai precisar de uma dose também mais alta, que aí também vai dar muita reação adversa, ou então você tem que se contentar com aquela resposta menorzinha. Tá? Então, epinefrina a gente usa para anafilaxia sistêmica, né? Quando é geralmente então é grandes quantidades, né? Quando você tem ali aquela descarga naquele momento muito intensa, né? Então, aí sim você usa a epinefrina. Quando é uma pessoa que tem uma rinite sazonal, assim, por exemplo, que já está lá 3 meses com um sintoma, não procurou tratamento, e aí, assim, a gente não vai usar a epinefrina, porque a epinefrina ela tem uma ação imediata, né? Não dá para fazer, por exemplo, uma infusão contínua, né? Então, a gente vai tendo que fazer algumas modalidades de tratamento. Uma delas pode ser com antihistamínico de mais longo prazo, né? A gente pode usar outros fármacos também, usar corticoide, aí tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, né? Corticoide inalatório, por exemplo. A budesonida inalatória, às vezes, ajuda bastante, né? Mas, até para quebrar esse ciclo, né? Mas, que é um imunomodulador, né? O corticoide, vocês já estudaram, acaba sendo bastante importante, né? Mas a gente acaba podendo fazer lá uma loratadina, por exemplo, durante um período mais prolongado também, tá? Beleza. Então, cinetose e vertigem, né? Eles são menos eficazes do que a escopolamina, que a gente vai ver na aula que vem, né? A escopolamina, ou iosina, que 2 antihistamínicos para cinetose, a prometazina é o agente mais potente, tá? Ele vai ser usado também como fármaco para o tratamento de náusea, né? De enjoo, né? Tem boa atividade antiemética, né? Então, vocês vão ver que a prometazina ela vai ter uma série de funções ali do sistema nervoso central, né? Mas a prometazina, por exemplo, a gente não faz geralmente para grávida, né? Porque não é seguro usar em gestante, né? Em gestante a gente geralmente vai fazer algum outro, né? Se eu não me engano, clofeniramina, isso a gente tem que sempre olhar qual que é e qual que não é, né? O obstetra tem que saber isso de cabeça, né? Mas qual que a gente faz para tratamento, por exemplo, de enjoo em grávida? A gente não pode fazer procinéticos lá que a gente, enfim, vocês devem ver isso mais para frente no curso. A gente geralmente faz antihistamínico, tá? E aí tem que pegar os que são seguros para gestantes. Dimenhidrinato, meclizina, né? São usados com menos efeitos adversos do que a prometazina. A prometazina, como eu falei, penetra muito no sistema nervoso central, então acaba tendo muito efeito adverso. O ideal é que a gente use antes do início dos sintomas, né? De náusea e vômito, por exemplo. Principalmente quando a gente tem lá uma cinetose, né? Ou seja, eu vou viajar de barco, vou pegar a barca lá de Mangaratiba para Ilha Grande, né? Que é, sei lá, 1 hora de barca, e às vezes o mar está meio mexidinho ali, já sei por experiência pessoal que pode ser bem complicado, né? Então, 1, 2 horas antes de você pegar a barca, você vai lá e toma lá uma prometazina, por exemplo, para poder tentar inibir essa cinetose. Tá? Então, o ideal é que você faça isso de maneira profilática, antes do início dos sintomas. Vou viajar de carro, vou viajar de barco, vou viajar de avião, então sei que isso vai me dar lá um enjoo, né? Então, vai lá e já toma antes. Lembrando que, estou falando como passageiro, né? Porque não vai tomar prometazina e dirigir, porque vai potencialmente causar um acidente, né? Então, fazer então esse tratamento aí com alguma antecedência, tá? E podem ser usados como hipnóticos, né? Como sedativos, ou seja, para ajudar ali a iniciar o sono. Então, esses têm que ser os de primeira geração, porque são os que têm mais probabilidade de causar aí esses efeitos que são, na maior parte das vezes, considerados efeitos adversos, né, reações que a gente não deseja, mas pode ser desejável, né? Então, você quer fazer ali uma pessoa ficar mais, iniciar o sono, ficar mais tranquila, dormir, enfim. A gente pode fazer
antihistamínico de primeira geração. Geralmente não vai ser o nosso fármaco de escolha para isso, tá? Mas, se a pessoa tem contraindicações a outros hipnóticos, algumas outras coisas, a gente pode fazer os antihistamínicos para poder induzir a sonolência, tá? E geralmente eles causam uma sedação bastante importante, né? É bem característico isso, né? E qual é o problema aqui? Efeito aditivo com outros depressores do sistema nervoso central, né? Então, mais uma vez, lembra lá daquele paciente que já está fazendo uso de um monte de depressor do sistema nervoso central, está fazendo lá um opioide, por exemplo, né? E aí você faz também um antihistamínico, você vai ter uma adição dessa depressão do sistema nervoso central, né? Então, a pessoa pode ter ali um efeito depressor do sistema nervoso central muito além do que você está imaginando ou do que você gostaria. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esses efeitos aditivos, né? Tanto de álcool quanto de outros depressores do sistema nervoso central. E aí pode ter algumas outras reações adversas, né? Tontura, tinido, lacidão, enfim, tem cansaço, né? A pessoa fica lá com uma vontade de fazer nada, né? Perda de coordenação motora, fadiga. E aí pode ter algumas paralisias de nervos cranianos, né? Resultando ali em diplopia, visão dupla, né? Pode ter as reações paradoxais, né? Que são relativamente até mais comuns quando você tem uma superdosagem daquilo, né? Então pode ter lá nervosismo, insônia, tremores, que são reações de estímulo do sistema nervoso central. Pode ter até convulsão, né? Então, são efeitos, geralmente, que a gente considera como efeitos adversos, né? Gastrointestinal pode fazer a mesma coisa, né? Pode causar náusea, vômito, né? Desconforto epigástrico, ou constipação ou diarreia, né? Lembrando que da variabilidade da histamina nos músculos lisos extravasculares, né? Eles podem causar contração, podem causar relaxamento, então pode causar tanto constipação quanto diarreia. Qualquer fármaco, gente, sempre isso assim, fica na cabeça de vocês. Qualquer fármaco pode causar como efeito colateral náusea, vômito, né, cefaleia. Isso daí vocês vão ver a bula de todos os medicamentos, se vocês lerem todos os efeitos colaterais lá. Geralmente os mais comuns são cefaleia, náusea e vômito. Tá? São os 3 efeitos colaterais que, assim, eu nunca vi um fármaco que não tenha um desses 3 efeitos caracterizado como efeito colateral. Nunca vi. Tá? Então, você tem que chutar algum dia algum efeito colateral de alguma coisa, chuta cefaleia, náusea e vômito, que vocês vão estar certo todas as vezes. Tá? E os antihistamínicos não fogem a isso, né? Então pode dar náusea, vômito, alterações gastrointestinais em geral. Né? Alguns fármacos eles são muito irritativos para o tubo digestivo. E aí a gente reduz isso tomando fármaco com as refeições. Alguém me chamou? Então, mas isso daí é por causa de efeito local no tubo digestivo. Não é por causa do efeito da histamina lá no sistema nervoso central. Tá? Isso daí pode ser tanto com primeira quanto segunda geração. Então, mesmo se ele não cruzar bem a barreira hematocefálica, ele pode causar náusea, vômito, perda de apetite, né? E seria algo local ali no tubo digestivo de irritação, né? E que, enfim, não tem muita relação com o central dele. E aí, como é que a gente diminui isso? Né? Do mesmo jeito que a gente fez lá com os anti-inflamatórios. Né? Toma junto com a refeição. Né? Por quê? Porque aí ele vai se dissolver ali naquele alimento, vai ser menos irritativo para... O alimento acaba servindo como uma barreira ali para a proteção da mucosa do tubo digestivo. Tá? Então, é um que a gente pode fazer ali junto com os alimentos. Vão ter alguns fármacos que vocês vão ver mais para frente do curso, que você não pode fazer com o alimento. O alimento pode cortar completamente o efeito dele, pode diminuir a sua absorção, né? No caso de antihistamínico e de anti-inflamatório, geralmente a gente prefere fazer com alimentos, tá? Porque aí reduz essa agressão na mucosa intestinal e gástrica, e aí reduz esses efeitos colaterais. De efeitos antimuscarínicos, né, que eu já falei, vai ter boca seca, vai ter retenção urinária, pode ter disúria. Né? Geralmente boca seca é o mais
é o mais frequente, mais comum, né? A gente vai ter muito mais com fármacos de primeira geração, né? Então, se eu pensar lá em prometazina, é o meu protótipo de efeitos antimuscarínicos, né? Por isso que ele é tão bom, na verdade, de tratamento da cinetose, né? Ou prevenção da cinetose, né? Porque não só ele vai fazer uma série de inibições lá no sistema nervoso central, mas também vai ter efeitos antimuscarínicos, tá? Então, a gente vai usar a prometazina como se a gente for usar um antihistamínico, a prometazina vai ser geralmente o que a gente vai escolher para tratar ou prevenir essa cinetose. Então, a gente vai ter alguns fármacos que são teratogênicos, sabidamente teratogênicos, né, que a gente não faz uso em gestantes, né? Então, a gente não pode fazer, né? Então, hidroxizina, fexofenazina, azelastina, enfim, tem vários fármacos que a gente não vai fazer uso em gestantes, porque a gente sabe que pode causar malformações fetais, né? Então, durante a gestação, a gente pode usar alguns que são já seguros, a gente faz uso há muito tempo, né? Como clorfeniramina, loratadina, difenidramina. Eu acho que esses três eu sugeri que vocês dessem uma olhada, né? Porque são fármacos que a gente pode usar na gestação para os diversos motivos que a gente pode usar, tanto de primeira geração, como a clorfeniramina, difenidramina, quanto de segunda geração, loratadina, por exemplo, né? Então, seja para tratar algo mais central, uma náusea, vômito, por exemplo, cinetose, ou para tratar algo mais periférico, né? Tratar uma dermatite, alguma coisa assim, lá com uma loratadina, tá? Então, é bastante importante. Mas todos eles podem ser excretados no leite materno. Então, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente tem uma lactante, desculpa, que se a gente faz um lá de primeira geração, ele pode ser excretado no leite materno e pode atrasar um pouquinho o desenvolvimento da criança, tá? Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente for prescrever, tanto para grávida, né, para gestante, quanto para lactante, tá? Então, a gente tem que sempre pensar muito direitinho nas indicações. Se a gente tem uma intoxicação aguda, né? Então, o quadro clínico vai incluir uma série de alterações lá, principalmente do sistema nervoso central, né, inicialmente. Com alterações positivas, né? A gente tem alucinações, né? Então a pessoa vê coisas que não estão lá, a pessoa ouve coisas que não estão lá. Então pode ser alucinações visuais, auditivas. Excitação do sistema nervoso central, né? Ataxia, que a gente vai ver aqui, eu acho que eu já mostrei esse vídeo para vocês em outra aula. Com perda da coordenação motora. Atetose, que a gente vai ver nesse vídeo daqui de cima. Que são movimentos ali serpentiformes com os membros, né? Vocês vão ver. Convulsões, pupilas fixas, enfim, face ruborizada, taquicardia sinusal, retenção urinária, ou seja, já os efeitos antimuscarínicos, né? Boca seca, febre. E aí, quando você chega, passou da fase de excitação do sistema nervoso central, você tem a depressão do sistema nervoso central, né? Como a gente já viu aqui em alguns outros, né? Então, causando aqui coma, colapso cardiorrespiratório e morte, tá? Esse daí, intoxicação aguda, que é muito grave, né? E a gente não tem um antídoto, né, para intoxicação por antihistamínicos. A gente vai ter as medidas de suporte geral, tá? A gente não tem muito o que fazer especificamente para os antihistamínicos, né? A gente vai ter que fazer lá, então o paciente está com uma redução do nível de consciência importante. Então, tem que fazer uma intubação orotraqueal, ventilação mecânica, enfim. Então, a gente vai fazer medidas de suporte geral, tá? A gente não tem nenhum fármaco que a gente vai dar para esse paciente para poder antagonizar esse efeito, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, uma tetose, né, que são esses movimentos aí serpentiformes de membro superior. Está mostrando aí no membro superior, né? Então, a pessoa vai ter... E são movimentos involuntários, tá? A pessoa não quer fazer isso daí, não. Parece que ela está querendo fazer isso, mas é involuntário, né? E a gente tem aqui uma ataxia. Olha só, base alargada, né? Ele está andando assim, com a base mais alargada, ele vira em bloco, né? Quando você perde o pé antepé,
ele vai lá e vai desequilibrar, na maioria das vezes. Tá? E aí, dedo no nariz, dedo no examinador. Olha a dificuldade que ele tem em fazer isso. Ele decompõe o movimento, né? Então, isso é a ataxia. Contrações aqui de musculatura quando você pede para ficar em pé, né, com os pés juntos. Aí você vai ter um monte de contração aqui de musculatura também decompondo o movimento até ele dar um passo ali, porque ele vai cair. Tá? A ataxia do olhar também, né? O olho, você vê que ele... Isso vai ser melhor quando vocês pegarem a aula e verem o vídeo lá no computador de vocês, né? Porque você vai ver alguns movimentos dos olhos que o olho ele fica meio tremendo, assim, né? Um pouquinho de nistagmo. Então, a ataxia visual também. Aí está mostrando hiporreflexia. Aí é outras coisas que não só ataxia, tá? Mas isso daí, se não tem a fonte do slide, do artigo no slide, está no final do... Esse é um artigo do New England, esse de baixo. Está no final da apresentação. É claro que a gente tem que pensar nas nossas populações especiais, né? Gestantes, idosos, crianças, né? Todo mundo que possa ter algum problema com isso. Né? Gestantes, eu já falei, né? Dos que são sabidamente teratogênicos e dos que são, até o que a gente sabe agora, seguros na gestação. É claro que uma clorfeniramina, que é um fármaco que a gente usa aí há trocentos anos, é um fármaco que a gente já sabe que é muito utilizado e parece não tem nada mesmo não, né? Mas a gente nunca sabe o que vai aparecer no dia de amanhã, né? Tanto que estão estudando de novo agora paracetamol na gestação. Paracetamol era assim o nosso analgésico antitérmico de escolha para gestante e agora estão vendo que pode não ser tão seguro assim, né? E a gente já usa paracetamol também um monte de tempo. Então, a princípio, o que a gente sabe de hoje, né, é que a clorfeniramina é um dos assim, que mais seguros na gestação. Tá? Em idosos e crianças, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a gente não pode esquecer lá das ações centrais, né? Déficit cognitivo, né? Então, ações lá no hipocampo, ações no córtex cerebral, né? Então, a gente sempre vai preferir o uso de fármacos da segunda geração, tanto em idosos quanto em crianças, para tratar fenômenos ali alérgicos, para tratar uma rinite alérgica, por exemplo, para tratar uma alergia cutânea, né? A gente vai fazer uso de fármacos de segunda geração, porque esses fármacos eles têm menor risco de déficit cognitivo, por exemplo, menor sedação, né? Então, se a gente faz um fármaco que cruze bem a barreira hematoencefálica, cause alguma sedação, por exemplo, numa criança, quando ela está indo para a escola, né, você pode ter perda de aprendizado, você pode ter uma série de alterações aí, né? Então, no desenvolvimento isso da criança. Pode falar, Del. Então, a gente, em geral, usa fármacos de segunda geração, tanto para idosos quanto para crianças, né? Quando é para tratar alguma coisa não central, tá, gente? Lembrando que se a gente quer fazer lá uma indução do sono com um antihistamínico, tem que ser um de primeira geração, que é o que vai causar essa indução do sono, né? Mas, para tratar qualquer afecção que não seja lá um efeito central que a gente queira, a gente quer um efeito periférico, a gente faz de segunda geração porque tem menor interferência lá naquelas áreas, tipo hipocampo, né, de formação de memória, de atenção, né? Então, menor risco de déficit cognitivo, menor sedação, né? E geralmente a gente usa a dose o mais baixa possível quando a gente vai fazer um fármaco, né, que tem várias doses diferentes. Com relação à neuroplasticidade, eu não sei te dizer, tá? A gente tem um efeito inibitório característico em regiões muito importantes do cérebro, né? Em hipocampo, que são regiões ali de
de formação de memórias e emoções, né? Núcleo tuberomamilar, por exemplo, hipocampo, enfim, várias regiões que são muito importantes. Se isso vai causar alguma alteração no crescimento ou no redesenvolvimento desses neurônios, eu não sei te dizer, tá? Não sei se isso interfere alguma coisa na neuroplasticidade em si. E aí, os antihistamínicos, anti-H1, eles não devem ser usados no tratamento de tosse e resfriados, né? Especialmente em crianças. Por quê? Primeiro, porque não funciona, não é antitussígeno, né? Segundo, porque você vai estar um risco aqui de um monte de coisa, né, que não tem necessidade, né? Então, eu sei que muita gente já usou, usa, ou enfim, vai acabar prescrevendo, mas não façam isso, não sejam esse tipo de médico, tá? Porque não vai adiantar. Quer passar alguma coisa ali para um efeito placebo, passa uma vitamina C, passa alguma coisa que não vai passar mal, tá? Mas não passem antihistamínico assim para tratar resfriado, né? Não vai adiantar. É claro que, não, a pessoa tem uma rinite alérgica, beleza, aí tem indicação precisa, né? Então, sempre usem o que tiver indicação precisa para vocês utilizarem, tá? Então, não use esse troço de qualquer jeito, não. E atenção para quais são aprovados para uso pediátrico. Do mesmo jeito que a gente tem os aprovados para uso em gestante, a gente também tem uns que são aprovados ou não para uso em crianças, tá? Então, quem for fazer pediatria também tem que saber direitinho quais que podem usar ou não, tá? Doxepina, ela vai ser um antidepressivo que a gente não vou nem entrar em maiores detalhes aqui, porque a gente não usa como antihistamínico, né? Doxepina a gente vai usar como antidepressivo. A difenidramina é bastante importante, né? Difenidramina vocês vão ver em vários que tem aqui uma associação de fármacos, né? Então, não, aqui é clorfeniramina, difenidramina está aqui, isso. Benalete, Caladril, né? Isso tudo tem em sua composição também a difenidramina, tá? E vocês vão ver que um bando desses aí é usado para o tratamento de gripes e resfriados, né? Mais uma vez, não serve para isso, né? Benegripe, Resfenol, né? Seria muito mais interessante você ter algum que não tivesse um antihistamínico, né? Fazer lá um estimulante, uma fenilefrina, alguma coisa assim, mas sem o antihistamínico, né? Mas a difenidramina, então, está em vários desses aí. Também tem difenidramina sozinha, só ela, né? Que vai ter uma sedação importante, vai ter atividade antimuscarínica, talvez não tanto quanto uma prometazina, mas tem bastante sedação, bastante efeito central, né? A clorfeniramina, dos de primeira geração, ela é um dos que tem menos efeito, menos propensão, né, tendência a causar sedação, tá? E assim, talvez complementar a isso, a gente não sabe por quê, mas a clorfeniramina parece que estimula mais, tem mais essa estimulação paradoxal do sistema nervoso central, tá? Não sabemos se está relacionado ou não, mas assim, é provável que esteja, né? A gente imagina que sim. Mas então a clorfeniramina, dos de primeira geração, ela é um dos que tem menos tendência então a ter efeitos aí sedativos, tá? Então é um que muita gente acaba preferindo utilizar. Clorfeniramina e seus semelhantes, né? Por exemplo, aqui a gente tem a dexclorfeniramina, né? O nome da referência, do fármaco de referência é o polaramine, né? É a dexclorfeniramina, né? Então, tem as associações aqui, né, de pirona com clorfeniramina, com cafeína, né, o Benegripe, né? O Resfenol é fenilefrina com paracetamol, com clorfeniramina. Então, a gente vai ter alguns aí, algumas associações que, mais uma vez, eu não gosto de associações, tá? Muito, muito raramente eu gosto de associações. Mas, quando já vem assim, geralmente vem uma subdose de pirona, vem tipo 250 miligramas de pirona, né? Que não a gente toma, sei lá, entre 500 miligramas e 1 grama por dose, né? Então, vem subdose de pirona,
vem um troço aqui que a gente não precisa, não quer usar, então, e vem cafeína, né? Então, da maioria das vezes, a gente não quer usar uma associação dessa. Eu garanto para vocês que a maioria das vezes a gente não quer usar uma associação dessa. É melhor você comprar os itens individuais ali e fazer doses plenas do que você quer fazer efetivamente, tá? E não fazer o que você não quer fazer. A prometazina, né, como eu falei, a referência é o Phenergan, é muito comum, muito utilizado, em psiquiatria também, até para poder fazer essa inibição H1 central, né? Então, acaba sendo bastante utilizado em psiquiatria também, porque também tem muito efeito central, tem lá uma sedação importante, enfim, vai ter uma alta atividade anticolinérgica, né? Então, ele vai ter bastante efeito central, né? E dois antihistamínicos, ele provavelmente vai ser o melhor para atividade antiemética, né? Para reduzir náuseas e vômitos. Não é o melhor de todas as classes, mas a prometazina vai ser, dos antihistamínicos, o nosso fármaco de escolha aí para poder reduzir náuseas e vômitos. O cetotifeno já é um fármaco de segunda geração, né? Ele tem uma vantagem teórica em relação aos outros, que é uma atividade estabilizadora de mastócitos associada a ele. Por que teórica? Porque não tem estudo falando o cetotifeno é melhor do que a loratadina, ou do que a fexofenadina, ou do que qualquer outro antihistamínico de segunda geração. Tá? Não tem nenhum estudo que fale especificamente comparando os de segunda geração para falar qual que é melhor do que o outro. Então, por isso que a gente tem ali uma vantagem teórica. Tá? A gente não tem, na prática, a gente não sabe se ele realmente é melhor, mais eficaz por causa disso ou não. A acetilizina, né, que é também bastante utilizado, né, vocês vão ver muita gente, Zyrtex, né, muita gente toma acetilizina ou levocetilizina, enfim, que tem, como por ser de segunda geração, vai ter menos efeito de sedação, menos efeito anticolinérgico, então tem bem menos efeito central. Né? Então, quando você quer tratar alguma coisa periférica, uma urticária, alguma coisa assim, a gente vai dar prioridade para esse de segunda geração, que tem menos efeitos centrais. Né? Loratadina, né? Claritin, Loralerg, enfim, tem vários nomes comerciais, que também tem pouquíssimos efeitos no sistema nervoso central. Tem pouca sedação, poucos efeitos anticolinérgicos. A administração é bem cômoda, uma vez ao dia só. Né? Aí depende, tem alguns que são 5 miligramas, e você faz 2 vezes ao dia, enfim. Mas, geralmente, é 10 miligramas uma vez ao dia só. Né? Então, isso é uma comodidade posológica muito boa. É o que a gente... Para fazer um tratamento ali que vai durar um mês, por exemplo, 4 semanas, que a pessoa tem que ficar tomando remédio todo dia, para a gente é muito bom tomar uma vez só por dia. É né? Muito mais cômodo, é né? Muito melhor. Então, a comodidade posológica também vai influenciar bastante. Os antihistamínicos H2 agora, né, que são utilizados para o tratamento de hipersecreção ácida do estômago. Né, como eu falei, eles geralmente são bastante específicos. Eles não vão ter efeito lá anti-H1 que seja clinicamente apreciável. Então, eles são usados especificamente ali para o tratamento da hipersecreção gástrica. Né? Podem ser utilizados também como adjuvante na anafilaxia, como eu falei para vocês. Tá? Mas, assim, da importância dos tratamentos, esse daí é o que tem a menor delas. Tá? Se não fizer, não vai ter problema provavelmente nenhum. A gente tem vários, cimetidina, famotidina, ranitidina, né? Nome comercial aqui, Antac da ranitidina, né? Eu acho que é o mais comum. Né? A gente tem alguns de cimetidina também. Então, vocês vão ter aí vários laboratórios que vão produzir esses fármacos, né? Só que, há um ano atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Em abril de 2020, nos Estados Unidos, o FDA fez uma remoção de produtos contendo ranitidina. Tá? Não tem, então, mais no mercado americano a ranitidina. Né? Ainda tem, se eu não me engano, tem famotidina lá.
mas ranitidina não tem mais, né? Porque tem uma N-nitroso de metilamina, né, que é como eu já falei para vocês, é um vestígio ali do processo de fabricação do fármaco, né, que é tóxico, né? Na verdade, ele é carcinogênico, né? E encontraram níveis aí acima do, do aceitável, né? Porque isso daí geralmente tem níveis assim muito baixinhos, né? E aí encontraram níveis muito acima do aceitável e viram que isso era recorrente, viram que isso estava acontecendo com muita frequência, né? E aí resolveram tirar então a ranitidina do mercado americano, né? Isso eu acho, depois eu até vou entrar no site da Anvisa de novo para ver, mas na última vez que eu entrei, não tinha uma recomendação dessa aqui no Brasil. Ah, tira a ranitidina do mercado. Não, tá? Mas também teve uma drástica redução do uso da ranitidina aqui no Brasil, tá? Então, eu não sei dizer para vocês se também foi removido do mercado brasileiro desde então, tá? Eu já entrei no site da Anvisa algumas vezes e não vi nada, tá? Mas é possível que já tenha alguma coisa semelhante aqui no Brasil, tá? Mas a gente ainda consegue achar alguns antagonistas H2 em farmácia. Não é também qualquer farmácia que vai ter, mas é possível achar. A gente pode ter também agonista-antagonista misto, tá? Então a gente vai ter lá fármacos, por exemplo, a betaestina, né? O nome comercial mais comum que tem, eu acho que é o Laberin, né? Laberin. Tem Betarsec também, que é a referência, mas eu acho que o mais comum que vocês vão ver é o Laberin, como o nome sugere, usado para o tratamento de afecções vestibulares, né? Labirintite, tinidos e algumas doenças aí da orelha interna, né? Ele é um fraco agonista H1 e ele é um antagonista H3, né? E essa combinação de ações dele, sendo agonista H1, ele vai causar um pouquinho de vasodilatação ali. Antagonista H3, ele vai também melhorar essa vascularização ali, principalmente no ouvido interno, né? Então vai melhorar a produção ali de endolinfa, enfim, vai não só produção, mas remoção também, né? Então vai melhorar ali os sintomas de labirintite na maioria das vezes, né? Então vertigem, tinido, né? Então usado para esse tratamento de distúrbios vestibulares, né? Então o mecanismo especificamente é melhorar a circulação ali da orelha interna, né, do aparelho vestibular. E aí, com isso, a gente tem redução dos sintomas, né? Então, isso tem algumas meta-análises que já avaliaram o uso clínico da betaestina, né? Os artigos são de qualidade muito ruim, né? São, primeiro, muito antigos, né? Então, ainda não se sabe direitinho se isso realmente é tão útil assim como a gente acha. Mas, clinicamente, parece melhorar ali os sintomas de transtornos vestibulares, tá? Eu acho que é isso. É isso. Alguma dúvida, pessoal? Então, tá bom. Vou fazer a chamada rapidinho. Vou pegar aqui o mouse. Para a gravação aqui.